Mas a transição não pensa apenas nos novos ministros. O foco do governo eleito agora está no esforço pelo avanço da PEC da transição, PEC do estouro, na Câmara. Deputados petistas intensificaram negociações e já pensam nas estratégias para fazer com que a aprovação seja tão rápida quanto foi no Senado. Você lembra, a gente acompanhou ao vivo aqui no Prime Time ontem a votação em primeiro turno, a votação dos destaques e um pouquinho mais tarde os senadores aprovando o texto base da PEC em segundo turno. Tudo isso num dia só. Vamos conversar então ao vivo com a repórter Carol Rosito. Carol, boa noite. É de imaginar o alívio que sentiu o governo eleito quando viu aquela aprovação tão rápida da PEC ontem no Senado, mas o trabalho recomeçou já hoje com a tramitação na Câmara dos Deputados. Será que vai ser tão fácil quanto? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o texto já está lá na Câmara dos Deputados, mas a expectativa, a previsão para o início da análise dessa matéria vai ficar mesmo apenas para a semana que vem, viu? Por lá, a tramitação deve pular até algumas etapas, ou seja, a PEC não deve passar por comissão especial ou pela CCJ, como a gente viu aqui no Senado, né? Isso porque a ideia dos deputados aliados ao novo governo é conseguir fazer ali uma manobra regimental para pensar, anexar a PEC a uma outra proposta que já tramita de maneira mais adiantada dentro do plenário e assim agilizar esse prazo então para aprovação. Vamos lembrar rapidamente, Márcio, ontem aqui no Senado o plenário conseguiu rejeitar as sugestões, né, os destaques para mudar algum tipo de ponto no texto. Alguns senadores defendiam, por exemplo, reduzir o prazo de 145 bilhões para 100 bilhões de reais, também reduzir a validade do teto ali passando de 2 para 1, mas nada disso passou, fica valendo então aquela ampliação do teto em 145 bilhões por 2 anos para conseguir manter o Bolsa Família no valor de R$600 mais os R$150 por criança a partir do ano que vem. E agora o grande desafio dos deputados que querem a aprovação desse texto vai ser lá na Câmara dos Deputados conseguir amarrar, né, manter dessa maneira o texto como foi aprovado aqui no Senado, porque se acontecer qualquer tipo de mudança, o texto volta aqui para o Senado e aí pode atrapalhar então toda a tramitação, a expectativa para a promulgação desse texto. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já se manifestou inclusive nos bastidores, falando ali para alguns parlamentares sobre a ideia de carimbar o texto que saiu aqui do Senado para manter dessa mesma maneira lá na Câmara. E hoje, inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também foi questionado sobre esse assunto, disse que não conversou com Lira depois da aprovação da PEC ontem à noite aqui no Senado, mas que acredita ali, tem boas expectativas em relação a isso, que esse texto foi construído de maneira unificada entre Câmara e Senado, para que isso aconteça também na semana que vem na outra casa, viu? A gente segue acompanhando, claro que nos bastidores essa discussão, essa negociação já começou, inclusive porque além de colocar o texto em votação no plenário, eles também precisam escolher o relator dessa matéria. Aqui no Senado foi o senador Alexandre Silveira, lá na Câmara a expectativa é de que o texto fique nas mãos ou de deputados do PSD ou MDB, que são os dois partidos ali que Lula quer trazer de fato ali para sua futura base aliada. Portanto, a gente segue de olho nesse assunto, viu? Eu volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Em entrevista à CNN, o senador eleito pelo Piauí e coordenador da área de orçamento da transição, Wellington Dias, ele falou sobre as expectativas e a realidade orçamentária para adequar o plano do governo eleito ao que foi chamado de atender e colocar os mais pobres no orçamento. O senador ainda afirmou que várias áreas não têm dinheiro adequado para 2023. Nós temos um desafio que é como adequar o orçamento do ano de 2023 para que a gente não tenha a interrupção de serviços, para que a gente tenha a condição dessa rede de proteção social, o atendimento aos mais pobres, colocar os mais pobres no orçamento, como já na campanha defendeu o presidente eleito, o presidente Lula, e também alguma condição de investimentos. Então, qual é a realidade? Nós temos um regramento que tem por finalidade o controle das contas públicas e na organização do orçamento para o ano base 2023, várias
áreas não têm o dinheiro adequado. O Wellington Dias também afirmou que houve sensibilidade no Senado na votação e aprovação do texto base da PEC da transição, a PEC do estouro. E no entendimento dele, não se trata mais de uma disputa eleitoral. Já conversei hoje com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, tratamos também com alguns senadores e a proposta é que a gente possa, hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda-feira, enfim, tá trabalhando aqui no entendimento, como aconteceu no Senado. Depois que passa, parece que tudo foi fácil. No Senado também, ali exigiu um amplo entendimento, um entendimento que, inclusive, teve ali a compreensão da ampla maioria da casa, 64 votos de 81 favoráveis, precisava de 49, ela demonstra a sensibilidade que tivemos por parte do Senado Federal de entender que não se trata mais de uma disputa eleitoral, não se trata mais de um ponto esse ou aquele, tem muita coisa para resolver no país.